as crianças mais perigosas do mundo. Em quarto lugar, Christian Fernandes. Christian Fernandes é frequentemente descrito como uma das crianças mais perigosas do mundo devido ao terrível incidente ocorrido em 2011, quando ele, aos 12 anos, foi acusado de matar seu meio-irmão de apenas 2 anos, David Galarraga, em Jacksonville, Flórida. Este caso chocante o tornou uma figura infame na história criminal dos Estados Unidos. O ato de violência de Christian não foi um incidente isolado, mas o culminar de um comportamento perturbador e violento que já havia se manifestado anteriormente. Nascido em um ambiente de abuso e negligência, Christian foi exposto a condições que potencialmente moldaram sua propensão para a violência. Sua mãe, Bianella Susana, teve ele aos 12 anos e também tinha um histórico de abuso, perpetuando um ciclo de violência e disfunção familiar. No fatídico dia, Christian, sozinho em casa com David, atacou seu irmão mais novo com uma brutalidade chocante. As lesões causadas foram fatais, e o ato evidenciou um grau alarmante de violência em uma criança tão jovem. Após o incidente, Christian foi acusado como adulto de homicídio em primeiro grau, um movimento que ressaltou a gravidade do crime e o perigo que ele representava. A notoriedade de Christian não apenas chamou a atenção da mídia, mas também provocou debates acalorados sobre como o sistema de justiça deveria tratar crianças que cometem crimes tão graves. A promotoria destacou a natureza hedionda do ato, argumentando que a sociedade precisava ser protegida de uma criança que demonstrava um comportamento tão perigoso. Mesmo após negociações legais que resultaram em uma declaração de culpa por homicídio culposo e uma sentença de detenção juvenil até os 19 anos, Christian permanece uma figura temida. Sua história é frequentemente citada como um exemplo extremo do potencial para a violência em jovens e serve como um alerta sobre os riscos de negligenciar sinais de comportamento perturbador em crianças. O caso de Christian Fernandes continua sendo um símbolo do perigo latente que pode existir mesmo nos mais jovens, sublinhando a necessidade de vigilância, intervenção precoce e um sistema de justiça que equilibre reabilitação com a proteção pública. Em terceiro lugar, Eric Smith. Eric Smith é amplamente lembrado como uma das crianças mais perigosas dos Estados Unidos devido ao horrível assassinato que cometeu em 1993, quando tinha apenas 13 anos. O caso chocante trouxe à tona questões perturbadoras sobre violência infantil e as possíveis causas por trás de tais comportamentos extremos. Em 2 de agosto de 1993, Eric Smith atraiu Derek Roby, de 4 anos, para uma área isolada em um parque na pequena cidade de Savona, Nova York. Lá, Eric agrediu brutalmente o garoto, o estrangulou e o matou usando pedras. O ato foi de uma brutalidade chocante, especialmente considerando a pouca idade do perpetrador. Durante o julgamento, psicólogos tentaram entender as motivações por trás do ato violento de Eric. Descobriu-se que ele sofria de bullying constante na escola devido à sua aparência física. Ele tinha cabelos ruivos, óculos grossos e sardas, e era considerado diferente pelos colegas. Além disso, ele tinha problemas de controle de raiva e um histórico de comportamento agressivo. As investigações revelaram que ele também havia sido vítima de abuso físico e emocional em casa. Eric Smith foi julgado como adulto, apesar da sua idade, devido à gravidade do crime. Em 1994, ele foi condenado por homicídio em segundo grau e sentenciado a uma pena de 9 anos à prisão perpétua. A decisão de julgá-lo como adulto gerou um amplo debate sobre a justiça juvenil e como lidar com crianças que cometem crimes tão graves. Desde sua condenação, Eric Smith tem permanecido em várias instituições correcionais. Ele expressou arrependimento pelo crime em diversas audiências de liberdade condicional, mas seus pedidos de liberdade foram repetidamente negados até 2021, quando finalmente foi libertado em liberdade condicional após cumprir 27 anos de sua sentença. O caso de Eric Smith continua a ser um ponto de referência em discussões sobre a capacidade de reabilitação de jovens infratores e a forma como o sistema de justiça deve abordar crimes cometidos por menores. Sua história é um lembrete sombrio dos extremos da violência infantil e das complexidades envolvidas em compreender e tratar comportamentos violentos em crianças. Eric Smith é um exemplo perturbador de como fatores psicológicos, sociais e familiares podem convergir de maneira trágica, levando a atos de violência extrema. Sua trajetória de vida e o crime que cometeu permanecem como um alerta sobre a necessidade de intervenções preventivas e suporte para jovens em risco. Em segundo lugar, Amarjyet Sada. Amarjyet Sada, um menino indiano que cometeu assassinatos brutalmente violentos aos 8 anos de idade na Índia. Entre 2006 e 2007, Sada foi responsável pela morte de 3 crianças pequenas, incluindo sua própria irmã mais nova e uma prima. Os crimes de Amarjyet Sada ocorreram na aldeia de Mushahari, no estado de Bihar, Índia.
Ele inicialmente confessou os assassinatos à polícia, admitindo que estrangulou suas vítimas e em seguida jogou pedras nelas. O caso chocou profundamente a Índia e atraiu atenção internacional devido à tenra idade do criminoso. Devido à sua idade, Sada não foi processado como adulto. Em vez disso, foi colocado sob custódia da polícia e enviado para um centro de reabilitação juvenil. Devido à legislação indiana na época, que proibia a prisão de menores de 7 anos, Sada foi considerado inimputável e não pôde ser mantido sob custódia por mais de 3 anos. Portanto, após seu tempo de custódia, ele foi liberado sob a supervisão de seus pais. O caso de Amarjyet Sada levanta questões complexas sobre a natureza da criminalidade em jovens e sobre as abordagens de justiça juvenil em diferentes países. Ele continua sendo um exemplo extremo de como crianças tão jovens podem cometer atos violentos e o desafio que isso representa para sistemas legais e sociais em todo o mundo. Em primeiro lugar, Jordan Brown. Jordan Brown foi inicialmente acusado de matar a madrasta, Kenzie Oak, que estava grávida de 8 meses na época do crime. O incidente ocorreu em Waupun, Pensilvânia, em 2009, quando Jordan tinha apenas 11 anos de idade. A acusação contra Jordan alegava que ele atirou e matou Kenzie Oak enquanto ela dormia em sua casa. A motivação suposta era o ciúme que Jordan sentia da atenção que Kenzie dava às suas filhas. A brutalidade do crime e a idade tenra de Jordan na época chocaram a comunidade local e geraram um intenso debate sobre o tratamento de crianças envolvidas em crimes tão graves. Inicialmente, Jordan Brown foi julgado como adulto por homicídio em primeiro grau e posse ilegal de arma de fogo. Ele passou anos aguardando julgamento enquanto sua defesa argumentava que não havia provas suficientes para conectá-lo ao crime. Em 2012, após uma série de recursos e revisões judiciais, a Suprema Corte da Pensilvânia decidiu transferir o caso de Jordan para o sistema de justiça juvenil. Jordan Brown acabou sendo considerado delinquente juvenil por homicídio em terceiro grau e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi então enviado para uma instituição juvenil, onde passou vários anos. O caso de Jordan Brown continua a ser um exemplo emblemático das complexidades envolvidas na justiça juvenil e nas decisões sobre a responsabilidade criminal de crianças e adolescentes.